ser ministro dá-nos um lugar de observação verdadeiramente singular e único. E eu queria olhar para o Porto e para a política cultural no Porto a partir desse lugar de observação, portanto, não como ator e agente, mas como um observador. De facto, o caso do Porto na cultura é um caso mesmo singular e que contrasta por bons motivos com o resto do país. O que é que faz a diferença? Porque é que há autarquias onde o compromisso com a cultura é maior, e não é só um compromisso no sentido do investimento político e investimento orçamental, mas também compromisso substantivo com aquilo que é feito na cultura, e outros onde não é. E há uma coisa que vos posso garantir. A cor política é uma variável espúria. Não é a cor política que explica que haja autarquias onde o investimento na cultura ou o compromisso com a cultura é maior e noutras menor. As autarquias onde o Presidente da Câmara é também o vereador da cultura são normalmente autarquias onde esse compromisso é maior. E há algumas no país. É o caso do Porto. Diria que este próprio exercício de fazer um balanço desta natureza devia ser a regra e não a exceção naquilo que é a atividade política aos mais diversos níveis e, naturalmente, autárquico, porque permite fixar um legado, promover a reflexão e estimular uma coisa que é fundamental nas políticas públicas, que é a continuidade. E, de certa forma, essa é a história da política cultural aqui no Porto, e há que não escondê-lo, em contraste com o que era a política cultural no Porto antes deste Executivo assumir funções. Mas há um compromisso orçamental muito significativo, mas o que é fundamental é aquilo que são os compromissos políticos e simbólicos. Desde logo, há uma década, o resgate do Rivoli, e como isso desencadeou todo um processo e toda uma afirmação na cultura no Porto. O papel também desta Feira do Livro, que tem especificidades e singularidades e que também recuperou a cidade, esta zona da cidade, o tipo de ocupação e de fruição que era feito, e como isso permite também juntar a memória e a identidade àquilo que é a projeção da cultura para o futuro, a atribuição das tílias e o significado que isso tem. E por isso, quando nós olhamos para aquilo que é o conjunto do país, o Porto é mesmo um caso raro no investimento da cultura. E essa ideia de deixar escrito, de deixar compilado uma série de reflexões, de análises sobre o que foram estes últimos 10 anos, neste caso política cultural, pareceu-me bastante estimulante, porque nos daria espaço para, com algum distanciamento, também olharmos para o que era o Porto em 2013 e o que é o Porto em 2024, e a partir daí olharmos com uma visão crítica para daqui para a frente acrescentarmos valor ao que foi feito. Quando me propuseram o tema da Feira do Livro, eu confesso que fiquei muito contente, porque eu desde pequenina que venho à Feira do Livro do Porto, para mim era um dos eventos anuais do calendário da cidade que eu mais ansiava. As minhas primeiras memórias são ali ao lado, no Palácio de Cristal. Entretanto, já havia Feira do Livro na Avenida dos Aliados e agora vejo-a aqui. E também passei pela fase de não ver a Feira do Livro. Foi o ano 2013. E essa lembrança de 2013, para mim, é uma lembrança que ainda está muito presente. E o facto de ter essa lembrança presente fez-me querer agarrar neste projeto com um entusiasmo redobrado. Porque eu lembro-me de, na altura, a cidade ter sentido a falta da Feira do Livro. Eu se tiver que dizer a primeira palavra que me vem à cabeça ao lembrar-me desse ano de 2013 é tristeza. Eu acho que já nem é revolta, já nem é choque, foi triste. Desde 1931 até à atualidade, ou seja, em quase 100 anos de história, apenas em 2013 não houve Feira do Livro do Porto. E eu acho que isso explica o facto de ter pesado tanto em nós essa ausência de Feira do Livro. Mas a importância de registar a história é esta também. É passado as querelas, as polémicas, os excitamentos do tempo, perceber o que é que ficou. De tantas ações ou inações em relação à cultura, à política cultural da cidade,
em 2013, deixar de haver Feira do Livro, eu senti que aquilo foi quase uma estocada final, porque a Feira do Livro, de todos os eventos culturais, para mim, a par do São João, é dos eventos mais transversais, mais democráticos, mais agregadores da cidade, porque nós não precisamos de pagar para vir à Feira do Livro, mas também temos toda uma programação paralela que podemos gozar e fruir de forma completamente gratuita, e uma programação paralela que foi extremamente reforçada com este novo modelo de feira. O Padrão e Silva falou em resgate ao referir-se ao Rivoli. Eu acho que estamos aqui mediante dois exemplos de que foram resgatados e, a meu entender, bem resgatados, e que agora estão aqui reunidas as histórias, os depoimentos, decisões políticas, decisões culturais, ou seja, é toda uma visão que extrapola completamente só a visão política. Eu tenho poucas coisas para dizer, mas queria começar por dizer que hoje e ontem saíram 3 notícias nos jornais. Saiu ontem uma notícia no Público e hoje saiu uma notícia no Jornal de Notícias e no Observador. E as 3 dizem a mesma coisa. Que esta coleção de livros que está a ser publicada na tinta da China é um exercício de propaganda deste Executivo e, em particular, do Presidente Rui Moreira. Tenho um bocadinho de pena que haja aqui uma confusão de conceitos entre o que é propaganda e o que é prestação de contas. Eu acho que estes 2 livros são a maior homenagem que se poderia fazer ao jornalismo, porque os 2 livros resultam de um exercício muito exaustivo, falo por mim, mas acho que também pela Filipa, por um exercício muito exaustivo de lamber literalmente jornais de 10 anos. E, portanto, sendo uma homenagem tão grande ao jornalismo, sobretudo diário, é uma pena que depois seja justamente o jornalismo diário a confundir o que é propaganda com prestação de contas. Eu acho que esta coleção de livros devia ser mimetizada por todas as câmaras, acho que devia fazer escola, mas só é possível fazer escola se as câmaras tiverem obra feita. Dito isto, o que aconteceu nestes 10 anos na cidade do Porto é um caso de estudo. É uma cidade que se transformou e transformou a vida das pessoas através daquilo que fez, sobretudo através da cultura. E nós não podemos defender uma coisa e o seu contrário. Não podemos amarrar-nos ao Rivoli e ir chorar para a porta do Rivoli e dizer que queremos a devolução do Rivoli porque não queremos um teatro de revista e não queremos um teatro monotemático, e depois aparecer um executivo que devolve, é o verbo, devolve efetivamente o Rivoli à cidade, cria um programa cultural ultrademocrático, e ser ultrademocrático é permitir a uma cidade ter acesso a tudo o que existe no mundo inteiro. E o que aconteceu nestes 10 anos foi isso. Tudo o que acontece no mundo inteiro passou por aqui. E é muito curioso que estes livros sejam apresentados pelo ex-Ministro da Cultura, porque, de facto, não há nenhuma cidade que se tenha emancipado tanto do poder central como o Porto. E, mais uma vez, não podemos reclamar isso e depois queixarmos-nos porque conseguimos isso. As pessoas querem cultura, a cultura custa dinheiro, há um executivo que aposta nela e depois afinal já não é assim tão bom. É um bocadinho estranho, mas é também esse o ADN da cidade. Em relação ao Rivoli, à devolução, queria dizer, como também digo no livro, que este volume, que é o primeiro da coleção, é uma espécie de lado B deste outro livro, escrito pela Isabel Alves Costa. E não é possível construir futuros sem a preservação da memória. Os últimos 10 anos do Teatro Municipal do Porto devem-se, sim, ao Presidente da Câmara do Porto, que é também vereador da Cultura do Porto, e muito, muito, muito ao diretor artístico Tiago Guedes e a Cristina Planas Leitão. São pessoas, e digo também no livro, há uma quantidade de pessoas que são de quem ninguém sabe o nome, mas que trabalham 12, 15, 16, 17 horas por dia, e não foi assim durante uma semana, foi assim durante muitos anos. E são essas pessoas que estão todas de parabéns, e são essas pessoas que estão todas homenageadas nestes livros. Eu lanço uma questão no livro que é, e que reitero aqui, que é o que é que nós queremos fazer com aquilo que nos foi oferecido? E foi literalmente oferecido.
porque todos nós vimos teatro e dança contemporânea a 2 euros e a 3 euros. E todos podemos ver isto. Isto não acontece muitas vezes. Portanto, enquanto nós há 10 anos estávamos a discutir uma cidade vazia, em que quem vivia a cidade não tinha sido exposto a nada, a cultura é tudo menos uma coisa que nos dá só prazer. A cultura é uma coisa que nos ensina a ser tolerantes, que nos ensina a ser cidadãos mais ativos, mais críticos, que nos ensina a querer fazer mais. É isso que a cultura nos dá. Portanto, é muito útil, mesmo que seja uma utilidade invisível e subjetiva para cada um de nós, mas faz-nos ser mais. Não é só um entretenimento. Portanto, a pergunta que eu lanço no livro e que eu gostava que pensássemos é realmente o que é que nós queremos fazer com aquilo que nos foi dado. E era bom que a cidade aprendesse a deixar de ser uma cidade on-off, uma cidade que está sempre a começar e a acabar. Uma cidade que à direita é uma coisa, estou a falar só de cultura, como é evidente. Uma cidade que à direita é uma coisa e à esquerda é outra. Uma cidade que quer uma coisa, que a consegue e depois afinal já não quer. E está permanentemente a dizer mal daquilo que consegue. Então a grande pergunta é, o que é que nós queremos fazer com este Teatro Municipal do Porto? O que é que nós queremos fazer com esta Feira do Livro, com uma Feira do Livro do Porto, que é mesmo um festival literário? O Porto é igual aos outros sítios, mas é muito diferente dos outros sítios. E naquilo que é diferente, é inacreditavelmente diferente. Nós queremos honrar essa diferença, queremos cultivar essa diferença, queremos ser mais, queremos dar continuidade a isto.